Olá, está começando mais um programa Painel Político. Eu sou Erisder Matias e estou substituindo o Ranieri Bento, que está curtindo merecidas férias. Hoje nós vamos debater, como sempre, a política em Caratinga e em toda a região e, é claro, abordando também o cenário político nacional. Ao meu lado está o Eduardo Costa, ele que é empresário, que vai, juntamente comigo, nós vamos discutir o que acontece na política aqui em Caratinga e em toda a região. Eduardo, como é que foi essa passagem de ano? Como é que foi? Então, graças a Deus, super bem. Graças a Deus acabou 2015, né? Chegando 2016 aí, renovando as esperanças. Mas antes disso eu quero cumprimentá-lo, parabenizar sempre pelo programa, Painel Político, cumprimentar a sua produção, pela recepção que tivemos aqui no estúdio e aos nossos telespectadores, né, que estão nesse momento nos assistindo, que assim como eu penso que este é um importantíssimo programa, que fala de política com coragem. Falar de política é muito difícil. Sempre. Porque a gente tem que emitir opinião. Mas é fácil também porque tem muito assunto. Então, a cada conta a gente aumenta um ponto e assim vai desenvolvendo. Eu percebi que você, durante a sua fala, você falou que graças a Deus acabou 2015. Por que você acha que 2015 não vai deixar saudades? 2015 foi muito complicado, principalmente economicamente. Aumento da violência, a corrupção foi uma marca destruidora, vamos dizer assim, no cenário político, no cenário nacional, e principalmente a questão econômica mesmo. Acho que só de sairmos de 2015 para 2016, chegarmos vivos aí, já foi uma grande vitória. E agora é renovar as esperanças, adaptar a essa nova realidade e assim seguir em frente para que possamos ter no futuro um cenário melhor para a economia, para a política, em todos os segmentos. Como você disse, se a situação econômica do país, da cidade, do estado não está a mil maravilhas, é claro que os outros setores acabam sendo corrompidos pela situação econômica, né? O reflexo sem dúvida alguma, evidente, né? Porque o mundo não vai bem, o país não vai bem, o estado não vai bem, o município não vai bem, é claro que o seu bairro também vai sofrer as consequências. Mas quando cada um faz, todos ganham, né? É sempre assim. A gente tem que fazer o papel da gente, a gente tem que trabalhar sempre e para que a sociedade possa se organizar em todos os sentidos e a gente alcançar essa qualidade de vida que tanto buscamos aqui no Brasil e às vezes chegamos à conclusão que está um pouco distante. Mas é possível sim, é preciso acreditar. Sim, sempre, acreditar sempre. 2016 é um ano de campanha política, de eleições. Como é que você vê a situação hoje de Caratinga, né? Claro que nós vamos abordar também as outras cidades, mas Caratinga, como é que você vê a situação? A política de Caratinga, eu estou vendo que ela está sendo conduzida um pouco silenciosa e um mistério muito grande em cima de tudo, porque depende de muitas decisões, se o Hernani vem candidato ou não, se o João Bosco já se a justiça vai deixar ele ser candidato? Exatamente, se ele vem ou não, se o PSDB, qual a posição que ele vai tomar se o Hernani não vir candidato, se tem outros nomes dentro. As outras opções? Exatamente. Você tem o prefeito Marco Antônio, que pode vir para a reeleição. Você tem o PMDB, tem o Odiel. Então é um cenário muito complexo ainda, é difícil você definir alguma coisa. O que a gente vê aí é o João Bosco trabalhando pelas ruas, o próprio Odiel também cumprimentando, passando pela... E o Marco Antônio, na sua parte administrativa também, trabalhando. Mas tem outros nomes que podem surgir aí. O próprio Democratas, que teve quase 10 mil votos aí para deputado federal, que pode também estar escolhendo um nome e está participando diretamente, seja como prefeito ou vice, ou compondo grupo, chapa, e participando diretamente da política. Então, Caratinga é um momento muito difícil de se falar, porque a gente pode falar nesse programa de hoje uma realidade e a gente tem que desmentir no próximo programa ou outra pessoa está contradizendo a gente. Você falou do PMDB, o PMDB sempre foi o principal partido desse país, o mais tradicional, com mais vereadores, com mais deputados. Mas em Caratinga ele não tem colocado um nome para se candidatar a prefeito há muito tempo. O último foi o Zé de Assis. Como é que você vê? O PMDB virá com um candidato próprio, que pode ser o Odiel, já se ventilou também o deputado Mauro Lopes. Como é que você vê? Ou o PMDB estará rachado e parte irá apoiar o PT, que é tradição também, ou virá com candidato O PMDB é um grande partido nacional, estadual e regional e até municipal, nós podemos dizer assim. Sim. É um partido que nós temos que, acima de tudo, respeitar pela sua tradição, pela sua organização, pela sua força. E principalmente por ter hoje dois homens à frente, o Mauro Lopes, que é o
secretário nacional do PMDB, deputado federal por vários mandatos e majoritário de Caratinga. Sim. E o Adal Clever, que hoje nós Sim. consideramos como o terceiro homem de Minas, influente, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e que tem, sem dúvida alguma, poder em suas mãos hoje para poder agregar uma região e até mesmo o Estado. E depois está até, quem sabe, até sucedendo o seu pai no cargo de deputado federal. E esta força, eu acredito que ela vem interferir na política caratinguense, porque eles estão com o que o povo fala, o poder na mão. Sim. Então, eles sabem usar do poder. Mas o PMDB sempre ensaiou que viria candidato, sempre foi a noiva, mas nunca, eu não sei por falta de coragem, eu não sei se falta de nome, ou talvez, de repente, compor era melhor e sempre foi melhor para o PMDB. Agora vamos ver como eles vão comportar, já que o Odiel está trabalhando Sim. dia a dia, foi para Belo Belo Horizonte, como subsecretário de agronegócio. A partir daí também ganhou-se uma força muito grande, aos finais de semana aqui em Caratinga. Mas vamos saber como vai organizar, se o PMDB está ali unido, se vai dividir. Eu acredito que não, porque tem-se um líder, né, que é o Mauro Lopes, e o outro líder que é o Adal Clever. Mas também a gente tem que ver a situação do PMDB com o Marco Antônio. Sim. Já ventilar aí na mídia, nas esquinas, que o PMDB estaria fechando com o Hernani. Né? A gente também já teve a comprovação de que isso também não era realidade. Então, assim, são muitos seria bastidores. Um fato histórico, né? Essa união PSDB-PMDB, que no passado já foi bem vista, mas hoje não há essa força toda, né? Exatamente, até porque hoje, nas ruas de Caratinga, se fala de uma união do Hernani com o João Bosco, que é um outro fato histórico também. Que seria outro fato realmente que, para muitos, seria duvidoso. Mas assim, Caratinga está muito complexa, acho que está mais definido pela região, pelos municípios de nossa região. As coisas estão definidas mais fácil, até mesmo por ser municípios menores. Sim. É uma política mais próxima, mais conflitante, e daí se resulta numa decisão mais rápida, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os municípios da região de Caratinga, que também tem essa força apoiada pelos deputados majoritários. Mas ainda falando de Caratinga, você acha que, como é que está esse trabalho entre a Câmara e também a Prefeitura de Caratinga? Essa relação, como é que está essa relação entre os dois? A gente vê uma relação boa, até mesmo por força da situação. Situação esta econômica, né? Vamos dizer, o país atravessa uma situação muito difícil, os municípios são vítimas diretamente dessa consequência de irresponsabilidades dos nossos governantes a nível federal. E Caratinga não fugiu dessa realidade, que é o sofrimento com a falta de dinheiro, vamos ser direto assim, a falta de reforço econômico. E a Câmara cobra, mas também não pode ir muito mais além, porque se trata de uma realidade um pouco dura. E a oposição continua, você acredita que a oposição continuará fazendo esse trabalho ferrenho em prol da sociedade, mas é claro, que que incomoda o prefeito Marco Antônio? É impossível um vereador não incomodar, é impossível um fiscal não incomodar, porque o vereador é fiscal. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Não tem como, exatamente, é impossível não incomodar. Mas esse é o papel do vereador, acho que o prefeito tem que respeitar, acima de tudo, a função de um vereador, que é legislar, que é fiscalizar, e de maneira correta também manter um diálogo político ali entre a Câmara e a Prefeitura, porque a sociedade precisa disso, legislativo e executivo caminhando junto para que a sociedade possa estar aprimorando, crescendo, desenvolvendo em todos os seus segmentos. Por ser um ano político, todo vereador quer melhorar ali a sua comunidade, quer trazer votos para si, claro, ele está pensando nisso, ele está pensando no bem comum da sociedade, mas antes de tudo ele quer se reeleger. Você acredita que essa cobrança pode ser maior, até porque 2015 foi um ano de poucas obras? Vai ser, até porque é um ano político, né, de conflito, e quando não se tem obras de uma prefeitura levando para o seu bairro, o vereador tem que aparecer de alguma forma. E a cobrança talvez seja a ferramenta que ele tem na mão ali, para poder destacar diante do seu bairro, da sua comunidade, que é cobrar do prefeito. Ele fala, eu estou cobrando do prefeito, você não trouxe, mas às vezes não é culpa tanto do prefeito, é difícil, a situação está complicada. A gente vê os prefeitos, alguns deles, a maioria deles, vamos dizer assim, também não se esforçando tanto para que
para que consiga driblar a crise, né? E poder buscar recursos, trazer recursos para o seu município. Mas outros se esforçam e tem uma dificuldade mesmo, está difícil, entendeu? Há um distanciamento dos deputados, dos municípios, porque está difícil. Então, faltam recursos. Falta recurso. E o deputado não está querendo tanto mais passear na cidade, está querendo vir trazer alguma coisa. Todo deputado vem na cidade para dizer, eu estou trazendo aqui, trago aquela praça, estou trazendo aquele calçamento e tal. E as coisas estão complicadas lá em cima e a gente sofrendo as consequências aqui embaixo. Entre esses vereadores, quem que você acredita que se destacou em 2015? Acho que é difícil você falar nomes, né? Vou dizer assim, mas eu posso dizer que a maioria deles se destacaram sim, entendeu? Pelo seu trabalho, pela sua cobrança, certo? Mas precisa ter um pouco mais de união, precisa unificar mais o legislativo, precisa ter uma aproximação melhor do executivo com o legislativo para que as coisas funcionem. Falta aproximação também do eleitor, né, da comunidade, em participar mais das reuniões do legislativo? Com certeza. A gente vê se você se perguntar, às vezes se você pergunta qual vereador que você votou na última eleição, o eleitor às vezes nem sabe qual é. Esqueci, demora a responder. Por quê? Porque ele não tem uma participação ativa constantemente com o vereador, participando, cobrando. Porque o vereador ele é representante da comunidade, representa o seu eleitor. E ele também não vai, o eleitor, a gente percebe constantemente, todas as semanas, claro que a gente está de férias nas reuniões da Câmara, mas a gente percebe que o eleitor ele pouco participa dessas reuniões, né? Quase não participa. Só quando às vezes tem uma polêmica, uma cobrança, levam faixas, cartazes, aí acaba aglomerando mais pessoas. Mas em geral, você vê que o eleitor não participa diretamente, não cobra do seu. Porque o vereador ele tem que fiscalizar o prefeito. Essa é a função dele, legislar e fiscalizar o executivo. Mas o eleitor também tem a função de escolher o vereador e está em cima dele ali, está fazendo com que ele preste conta do seu serviço juntamente, porque foi ele que convocou ele lá com o seu voto. Tá certo, este é o Eduardo Costa, empresário, nós estamos discutindo aqui, painel político, né, discutindo a política aqui na região. Nós voltamos depois do intervalo, continuando discutindo aqui a política em Caratinga e em toda a região. De volta com o programa Painel Político, hoje a gente está recebendo o empresário Eduardo Costa. Eduardo, a gente abordou muito aqui no primeiro bloco sobre a questão política de Caratinga, que também envolve esses municípios da região. Como é que você vê os municípios aqui da região, começando pelo outro lado, que é Santa Rita e Santa Bárbara? Começando por Santa Bárbara. Vou começar por Santa Bárbara. A política sempre foi muito efervescente em Santa Bárbara. Um povo muito politiqueiro, vamos dizer assim. E com isso a política é constante. Hoje Santa Bárbara do Leste, ele se divide em o Admardo vem candidato Sim. ou não. Nesse momento a situação eleitoral dele não é favorável à candidatura dele. Mas ele está lutando na justiça para conseguir esse direito de participar diretamente das eleições. Instância? Exatamente. Já está em segunda instância. Certo. E o Admardo, vindo, a situação muda. Porque ele vem de uma oposição, o governo do Zé Nubim, vou ressalvar aqui, muito bom, excelente. A gente sabe que é excelente. Tem sido muito elogiado. Muito, é uma referência regional, a gente não tem dúvida disso. Um dos poucos, né, prefeitos da região, pelo Partido dos Trabalhadores, que tem sido elogiado. Que tem sido elogiado. Então o Zé Nubim fez um excelente governo, está fazendo um excelente governo, mas está saindo. Ele já é reeleito e não tem como ser candidato novamente. A Vilma, como é que ela fica nessa? A Vilma rompeu com o Zé Nubim. Então a Vilma já rompeu com ele, a vice-prefeita. Sim. Hoje tem o grupo dela. O Zé do Nubim, que é o prefeito, lançou o seu chefe de gabinete, o Geraldo Marquinhos, Sim. que é o candidato hoje, que é o pré-candidato, provavelmente será o candidato dele. Então tem a Vilma já também vindo. O Democratas, que foi segundo colocado lá, foi 80 e poucos votos de diferença do Reginaldo Lopes nas eleições federais lá para deputado federal, que também deve estar compondo ou lançando o seu candidato. E o próprio Admardo, se vem ou não. Podemos então ter aí em Santa Bárbara 4 candidatos? 4 candidatos, ou não, depende muito da aliança, porque se falam também de uma aliança de Santa Bárbara do Leste entre o Admardo e a Vilma. Certo. Se isso acontecer, é uma força muito grande. Muito grande, com certeza. E aí provavelmente o Democratas pode se juntar ao Geraldo Marquinhos e temos uma eleição, como sempre foi,
ferrenha dentro de Santa Bárbara ali para a população sempre... Porque quando você tem 4 blocos, né, 4 forças, mas uma delas acaba se unindo à outra, a outra obrigatoriamente acaba se unindo àquela outra força. Exatamente. Né? E você acaba criando 2 blocos bem fortes. Né? Para finalizar Santa Bárbara é o seguinte, eles estão aguardando ainda a decisão da Justiça com relação ao Admar. Será que teremos tempo? Tem tempo, acho que tem sim, porque a gente tem até abril agora, então a gente vai ter tempo agora, eles estão desembolando tudo isso aí agora no começo do ano aí também, vão desembolar e acho que vai sim. Voltando para Santa Rita, vamos lá em Santa Rita. Santa Rita já é muito se aproximando complexo. aqui de Caratinga? O que se fala nas ruas de Santa Rita, eu até inclusive resido lá, sou secretário-geral do Democratas lá, partido que tem hoje o seu deputado federal majoritário, que é o Misael Varela. O prefeito já se fala na rua, pelas ruas lá, que ele lançou o candidato dele, que é o presidente da Câmara, é o Hébio Altivo. Sim. Com isso, agora resta a oposição se organizar e saber quem vem. O Democratas também já anunciou que tem o seu candidato próprio, até mesmo pela bandeira de majoritário, quer ter seu candidato próprio, mas quer fazer aliança, só não disse nomes ainda, porque prefere ser um processo bem democrático e bem comunitário, fazer com que a comunidade e o grupo se decida qual o nome que seria melhor para poder conduzir o município ou conduzir uma eleição aqui. Alguma surpresa em Santa Rita, algum nome? Podemos ter aqueles velhos, antigos candidatos, ex-prefeitos na cidade? Eu acredito, aí já dando a minha opinião, não tanto informação, mas a opinião, é de que a grande surpresa com relação aos antigos seria a renovação. Eu não acredito nem no Hilton candidatando e nem no João Massaroca. Acho que os dois vão participar diretamente da eleição com sua experiência, com seu prestígio, mas não devem participar diretamente com sua candidatura. São pessoas bem populares na cidade de Santa Rita, né? São populares e que vão participar e vão com certeza somar muito para qualquer grupo. Não na frente, mas apoiando. Vice, candidatos a vereador ou mesmo apoiando, né? Cada um com o seu partido. O João Massaroca hoje está no PSDB, conduz, né? Ele é o presidente do PSDB. E o Hilton está no PRB, o 10. Sim. E os dois têm seus partidos paralelos, independentes, e com certeza terão independência também em suas decisões neste ano político aí de 2016. Uma das mais tradicionais cidades aqui da região, né? Bom Jesus do Galho, que também é tradicionalmente ferrenha lá, disputa para prefeito e também para vereador. Como é que está a situação lá, PT, Democratas e outros partidos? Muito complexa, porque o Joel Tristão, né, que vocês conhecem muito bem, que assumiu a presidência do hospital lá em Bom Jesus, fez uma administração, uma presidência exemplar, vamos dizer assim. Reorganizou o hospital, tornou hoje um hospital referência em Bom Jesus do Galho, inclusive, em nossa região. Inclusive participando de programas do Estado, né, de cirurgias. Né? Exatamente. E pode parecer incrível, mas tanto o lado do Padre Aníbal quanto o lado do Jadir ainda espera uma decisão do Joel para ver para onde ele vai, ou se ele vai mesmo. Porque ele é o fiel da balança nesse caso. Exatamente. Semana passada eu até conversei com ele, é muito complicado política, porque você pega um hospital, você tem um tempo ali para poder fazer uma gerência, para você fazer uma mudança. Mas a política, a administração de um município, a cobrança é muito grande. Você entra num dia, a população já quer que você resolva em um mês a situação política do município. Muitas vezes, ainda mais agora, com essas consequências econômicas, a gente não vai alcançar esse objetivo tão rápido. Mas algumas pessoas acham que ele deve entrar porque ele é uma grande solução para reorganizar o município, colocar o município em evidências novamente. Porque se imagina que se ele conseguiu colocar um hospital para funcionar, um hospital que às vezes estava sucateado, se ele conseguiu melhorar a saúde, o que ele não pode fazer pelos outros setores, né? Que talvez sejam mais fácil de se organizar. Esta é a opinião de Bom Jesus, porque se ele conseguiu, ele pode conseguir também a reorganizar o município, colocar o município nos trilhos do desenvolvimento. Então há uma expectativa muito grande com relação a ele, se ele vem, se ele não vem, de que lado ele vem, a gente não sabe. Então acredito que a política, para se falar dela mais claramente lá em Bom Jesus, precisa saber se o Joel vai participar mesmo. E a gente vai dar um pulinho ali em Vermelho Novo, que é do lado ali, já seguindo aqui, situação de Vermelho Novo. Hoje o José das Graças, que é o atual prefeito, Zé Bonezinho,
está fazendo uma administração também, assim como Santa Bárbara, exemplar. E aí vem da oposição. A oposição teve o Geraldo Jonas, que foi o ex-prefeito, né? Sim. O ex-prefeito não conseguiu alcançar assim muito sucesso na sua administração e com isso ele acabou saindo do cenário político. Aí depois a Cida, eles tentaram, o grupo de oposição tentaram fazer a Aparecida como um nome de oposição e até mesmo não conseguiram. E por não ter conseguido, eles buscaram então seu ex-concorrente, que é o Geraldo José do Carmo, ex-prefeito, que hoje é o pré-candidato da oposição. Então devemos ter uma política direta lá entre o Zé das Graças, o atual prefeito, indo para a reeleição, e o Geraldo José do Carmo, que é o ex-prefeito, contra ele na oposição. Já se aproximando aqui um pouco mais de Caratinga, Piedade. Como é que está a situação de Piedade, né, que tem forte influência aqui de Caratinga? Como é que está a situação da vizinha cidade de Piedade de Caratinga? Piedade de Caratinga, Adolfo é o atual prefeito. Sim. 2 mandatos. É impossível dizer que não está desgastado, porque foi um bom prefeito também. Assim como o Zé Lopes também ficou muito tempo na cidade e ficou desgastada a relação dele lá. Exatamente. Dele. E aí o tempo fez com que o Adolfo desgastasse um pouco mais e o Zé Lopes recuperasse o seu fôlego e seu prestígio através de seu filho, que é o Edmilson Lopes, que foi candidato nas últimas eleições e disputou com o Adolfo. Adolfo vinha para a reeleição, perdeu para o Adolfo, mas uma diferença pequena, e que vem com todo o fôlego agora já trabalhando há mais de 2 anos para poder disputar. Agora o Adolfo vem a questão da transferência de voto, que é muito difícil, né? Não é fácil, e o Adolfo vai enfrentar essa dificuldade agora, que é transferir para o rapaz lá, que ele escolher, claro, Sim. que será o candidato dele. E essa transferência, ela é com o tempo, né? Ela não é da noite para o dia, essa transferência depende de muitos fatores. Né? Depende de tempo que eles perderam. Por que eles perderam tempo? Porque o grupo não estava unificado. E na medida que o grupo não unificou, o Adolfo meio que ameaçou, entre aspas, que estaria deixando o reduto eleitoral dele de Piedade, vindo para Caratinga, para ser candidato a vereador. Você já ouviu falar sobre isso. Por isso que eu falei da influência que Caratinga tem sobre Piedade. Exatamente. Caratinga. Porque o Adolfo disse, se o grupo não unir, eu vou para Caratinga e vou ser candidato a vereador. E vou deixar vocês aí. Acabou o grupo unindo e ele voltando a sua opinião de origem e vai participar, sim, das eleições lá, mas enfrenta um Edmilson totalmente embalado, totalmente renovado. E o povo de Piedade, com certeza, está aclamando aí por uma renovação. Não que o Adolfo não é um bom prefeito, é um ótimo prefeito, sem dúvida alguma. Mas é o desgaste natural de uma administração. Como qualquer político, como qualquer partido enfrenta um desgaste. Exatamente. Talvez seja isso que o Partido dos Trabalhadores, em âmbito nacional, está enfrentando hoje, né? Uma série de descrédito por parte da população e, é claro, 4 mandatos no poder. É claro que todos os partidos contrários vão se unir para retirar, para surgir com novas ideias, né? Exatamente. Então, se a gente der um pulinho ali, vamos para Ipanema. Ipanema, que é uma tem importante cidade aqui da Dr. Rafael, né, que deve vir novamente, mais uma vez, enfrentando, deve ser o Dr. Walter, vice-prefeito. E o Júlio? O Júlio já é reeleito, né? Sim. Vem para o apoio, apoiando o seu vice para candidato. Então, deve dar um Rafael contra o Dr. Walter. Diretamente. E que você acha que ali pode sair na frente? E qual o motivo dessa pessoa, desse candidato, pré-candidato, sair na frente? A questão é, primeiro, que o Júlio foi um bom prefeito. Sim. A gente tem que ressaltar isso. Sim. Ipanema teve um grande prefeito, que é o Dr. Júlio, e isso vai pesar muito. E apoiado pelas festas tradicionais, né? Ali, festa do queijo e outras festas também. Exatamente. Que a gente sabe que festa acaba agradando todo eleitor. Os outros prefeitos, eles fizeram uma política assim, meio que ilhando, vamos dizer assim, a Ipanema. E o Júlio foi um pouco mais descentralizador, vamos dizer assim, envolvendo muito o cenário estadual e federal ali em Ipanema. Então o Júlio fez muito popular, fez uma grande administração, mas que enfrenta um Rafael que vem com uma experiência de várias derrotas, vamos dizer assim, está acalejado, e uma oposição também que quer, a qualquer preço, pegar o poder e conduzir Ipanema. A gente sabe que Ipanema recebe forte influência da cidade de Manhuaçu. Quem é hoje o deputado, né,
majoritário ali que pode dar apoio à cidade de Ipanema? Ali em Ipanema tem sempre o João Magalhães, né? Sim. João Magalhães do PMDB, que foi deputado federal, optou para deputado estadual na última, foi eleito e vem trabalhando muito, principalmente através do hospital ali, o César Leite, em Manhuaçu, que todos dependem daquele hospital. Sim. Ali, tanto Conceição do Ipanema, Simoné, São José do Mantimento, Ipanema, Chalé, Mutum, tem a região toda ali composta, ele depende muito da saúde de Manhuaçu. E o João trabalhou muito ali, está trabalhando muito pela saúde. Quem que é outro nome forte ali em âmbito estadual, federal, na região de Ipanema? Você tem ali o Paulo Biacchio. Sim, você tem é muito forte. Exatamente, você tem o Misael Varela, que também teve uma votação expressiva ali na região. E claro que vão trabalhar, né, mesmo com escassez, né, de financeira, né, dos governos estadual e federal, vão tentar ali dar apoio para mostrar também o seu nome. Né? Exatamente. Então essa é a realidade de Ipanema, que é uma cidade do tamanho de Inhapim, vamos dizer assim, mais ou menos a mesma proporção. E Inhapim enfrenta também essa questão de... Inhapim nós vamos debater no próximo bloco, porque agora chegou o momento do intervalo, o painel político volta depois do intervalo. Estamos de volta com o painel político, agora o último bloco do nosso programa, recebendo aqui hoje o Eduardo Costa, empresário. Nós estamos discutindo aqui, né, a política em Caratinga, na região, abordando os pré-candidatos e tudo que envolve a cidade. Eduardo, falando da cidade de Inhapim, como é que está a cidade hoje em Inhapim? Quem são os candidatos? Quais são os candidatos? E o que se esperar dessa política na cidade de Inhapim? Inhapim é uma cidade que tem uma dificuldade de se reeleger seus prefeitos, né? Acho que só teve um, me parece. O Bó vem para candidato à reeleição, até porque é a última reeleição, então ele vai tentar então ser reeleito no grupo dele. E o grupo do PMDB está muito consolidado, muito forte, vem de uma oposição de um trabalho muito evidente de seus vereadores na Câmara Municipal, César, Carlão, o pessoal todo, o Jean, trabalharam muito, estão muito fortalecidos para essas eleições agora. Agora resta saber do PMDB quem eles devem, qual o nome que eles vão indicar lá para concorrer com o Bó. Nós temos o Jean, nós temos o Carlão, nós temos vários nomes ali que podem estar participando. O Jean atua em qual área na cidade de Inhapim? O Jean, a gente sabe que é policial civil, né? Ah, sim, o Jean Siqueira. Exatamente, vereador lá. Inspetor da Polícia Civil. E diversas áreas, mas principalmente na questão mesmo. Ele trabalha muito na periferia, vamos dizer assim, é muito popular. E com isso vai ajudar ele muito. Mas tem outros nomes também que vão estar disputando, vem a questão da composição. Mas eu acredito que o PMDB sai com uma força muito grande, já está com uma força muito grande e deve, sabendo indicar e sabendo compor, vai sem dúvida alguma ter uma vantagem grande para retornar aquela cadeira lá e administrar o município. Na cidade de Ubaporanga, a gente sabe que nas últimas eleições, Ubaporanga não consegue reeleger seus candidatos. Como é que está Ubaporanga? Ubaporanga que enfrentou alguns problemas financeiros, assim como outras cidades, né? Não conseguia nem pagar nem os próprios professores, né? Os funcionários públicos ali da cidade. Como é que está hoje Ubaporanga? Conseguiu se reerguer financeiramente? Antes de falar de Ubaporanga, só me perdoa aqui que eu esqueci do Grimaldo, que é o ex-prefeito de Inhapim. Sim, claro. Nome muito evidente que pode também estar concorrendo. É um nome fortíssimo. Exatamente. Na cidade de Inhapim. E falando de Ubaporanga, o atual prefeito é o Maná, né, do PT também. Do PT. É o Maná que me parece que saiu, ou está saindo do PT também, me parece. E não sei se vem para a reeleição, ele sempre diz que não vem, mas o grupo quem é que ele... ele se mostrou muito frustrado, já conversei com ele algumas vezes. Eu acho que ele não gostou muito de ser prefeito, não. Sim. Vai voltar para a farmácia. Voltar para a farmácia, mas se for o candidato, tem na oposição o Gilmar, que provavelmente não deve ser o candidato, deve lançar o seu irmão. Certo. Eu não sei se é questões... a gente não sabe ainda até que ponto é uma questão judicial ou mesmo uma questão de estratégia dele, mas deve dar uma política cara a cara ali entre o grupo do Maná e o grupo do Gilmar, novamente, como foi as últimas eleições. E nas cidades de Entre Folhas e Vargem Alegre, como é que está o atual momento dessas cidades, né, que recebem influência também de Caratinga e do Vale do Aço? Claro, Entre Folhas nós temos dois grupos. O grupo do Rogerinho, o atual prefeito, o Edson Rogério, e nós temos o do Ailton da Silveira Dias, que é o Aitim, ex-prefeito.
A gente tem esses dois grupos, o Rogério é o atual prefeito, se desgastando um pouco por questão econômica mesmo, tendo dificuldade. Se desgastou também por falta de um deputado federal, né, que ele sempre apoiou o Alexandre Silveira, e o Alexandre ficou um pouco fora do cenário aí, enquanto suplente a senador, e talvez vai ter uma força agora com a Anastasia saindo para a candidatura de prefeito de Belo Horizonte e o Alexandre assumindo o Senado, aí talvez retoma a força dele. Mas o Aitim vem de um trabalho de oposição muito fortalecido. Mas a grande questão de Entre Flores não é essa. A grande questão de Entre Flores está no médico, Dr. Rafael. Sim. Dr. Rafael, que foi candidato a vice do Chico Felipe nas últimas eleições, lançado pelo Aitim, que perderam as eleições para o Rogerinho, estão organizando um grupo entre o Chico, o Dr. Rafael, o Toninho, o pessoal todo ali, que dois grupos, o PROS e o Democratas. Eles vão consolidar dois partidos, formando dois grupos ali paralelos e certamente podem, aonde eles escolherem, vai ter uma vantagem muito grande, que é a formação de três grupos, dois para lá, um para cá. Sim. Então, há uma chance muito grande aí. Ou seja, o Dr. Rafael hoje praticamente define a política ali de Entre Flores. Vargem Alegre? Vargem Alegre nós temos o Juninho, né? O Sim. Juninho de Jaconias é o atual prefeito. Sofreu também com a Sim. crise, está sofrendo. E me falou que não pretende disputar a reeleição, não deve disputar, mas a gente sabe que na hora H talvez o grupo pressione e ele acabe entrando. Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos Exatamente, meses, vai depender né? também se o Mário vai poder ou não ser candidato, que é o ex-prefeito. Fez uma boa gestão, mas no segundo mandato talvez tenha enfrentado alguns problemas políticos, econômicos do município, como todos os municípios. Como é que o Mário poderia vir? Posso dizer isso, enfrentou mesmo, mas descansou nesse período aí, e descansou bem, e volta assim com uma força muito grande, mas depende se ele vai poder ser candidato Sim. ou não. Agora, se ele não for candidato, aí o grupo vai ter que indicar alguém, talvez seja o Reinaldo, que foi seu secretário de saúde. Provavelmente se fala que é ele mesmo realmente, ou vem o Mário, ou vem o Reinaldo. E do lado do Juninho, incrível, porque se o Juninho não vir candidato, pode ser que o Dr. Rossi, que disputou as últimas eleições com o Juninho, que perdeu para o Juninho, que seja o candidato do Juninho. É muito irônico. Política é realmente muito complexa. A gente conversava aqui na hora do intervalo, você citou a cidade de Iapu. Como é que está a cidade de Iapu? Iapu que não se sabe se tem influências de Caratinga, influências do Vale do Aço, mas assim, tem muitas pessoas aqui ligadas ao partido, e você, aos partidos. E você, como é que vê? Você acompanha Iapu? Acompanho sim. Iapu, acho que tem uma regra própria de política. Não tem tanto, não sofre influência nem de Iapim, nem de Ipatinga, Vale do Aço, nem de Caratinga. Acho que tem um critério próprio ali. O critério eu acho que é um feijão com arroz, um café com leite ali, que sempre acontece entre o Caco e o Márcio. Sim. Então, sempre você olha que um sai, outro entra, outro sai, outro entra. E é a mesma coisa. Márcio volta candidato de novo. E Caco vai saindo. E os dois ficam ali trocando. Mesmo ali. E o povo de Iapu já renovação acostumou. Não, já acostumaram com essa situação. E até porque quando um entra, o outro não atrapalha o outro a governar. Quando sai, então é a mesma coisa. Então, acho que não muda muita coisa não, continua. O Márcio que trabalha, você sabe que ele trabalha no banco em Iapim, no Banco do Brasil, está voltando para lá e vai candidatar e provavelmente vai ser eleito. Novamente continua a mesma política. Dessas cidades todas que a gente citou, e cerca de 14, 15 cidades, claro que isso tudo vai depender dos deputados federais, né, dos deputados estaduais, quem eles vão apoiar. Aqui na região a gente tem Mauro Lopes e Adal Clever como as principais forças, né? Tudo vai depender deles, de quem eles vão apoiar, né? Sim. Se a gente falar de região, porque é muito complexo falar de região, se falar em região Caratinga, aí você vai em Iapu, já não é uma região de Caratinga, você vai em Ipanema, já sofre influência de Manhuaçu. É claro que Vargem Alegre, Entre Flores, como a gente já citou aqui, região de Caratinga, mas que tem uma influência, proximidade ali com o Vale do Aço, acaba tendo uma boa influência, né? E se você pegar, por exemplo, ali, Ipanema já é Manhuaçu, Vermelho Novo já é Raul Soares, então assim, é muito complexo. Esse é o estado de Minas Gerais, é sempre muito dividido, entendeu? Mas vamos ver agora, aquilo que eu disse, o Mauro Lopes e o Adal Clever tem uma força muito grande hoje, politicamente. Assim também existe uma vontade muito grande de destruir a força deles, tanto por parte de Paulo Biacchi, de Misael, de outros nomes aí, Rodrigo de Castro, enfim. Além daqueles deputados mais jovens, né, que foram bem votados aqui nas eleições para deputado estadual e federal. Exatamente.
Agora você tem outra cidade também, Bé de Minas, que é uma cidade Assim? com conflito muito grande ali. Marquinhos já definiu que é o pré-candidato da oposição. O Enilson vem para a reeleição, política totalmente definida. Depende muito agora do PT. Se o PT vai ou não lançar sua candidatura própria. Família Peixoto lá. Família Peixoto, o Enilson, né? Já definiu, vem para a reeleição. O Marquinho, que é o ex-prefeito, irmão do Reinaldo, líder político lá, vem para enfrentar o Enilson, representando a oposição. Então, é uma política muito difícil, perigosa, vamos dizer. Quem está à frente do poder nessas cidades? Como é que vai fazer, né, para conseguir angariar votos sem obras? A gente sabe que os governos estadual e também federal estão sem dinheiro e isso acaba refletindo também nos municípios. Como é que um candidato, inclusive os casos de Caratinga, pode pensar em reeleição se não tiver obras? Como é que esses municípios vão ter que fazer, driblar essa concorrência de quem está chegando? Política reinventada. Vai ter que reinventar um novo sistema de política. Não tem como você manter o ritmo convencional. Não tem como. Primeiro que você encurtou de 90 para 45 dias. Sim. Essa é a primeira questão é essa. A segunda, municípios não têm recurso. A política está sendo muito, vamos dizer assim, uma empresa hoje não está podendo doar como doava para os partidos mais, para executar uma campanha. Então não tem outra saída. É salívia e sola de sapato. Quem tem o povão sai na frente. Não tenha dúvida. Diminuindo esse tempo de 90 para 45 dias do período eleitoral, não dá mais margem para quem está no poder mostrar de uma forma ou de outra que é melhor candidato do que aquele que não vai ter tanto tempo para mostrar o seu valor, as suas ideias? Acho que quem não tem muito tempo é o eleitor. Ele não vai ter aquele tempo maior agora para avaliar, para acompanhar. Ele não tem como acompanhar o candidato. Vamos ver como que ele está desenvolvendo seus comícios, um plano de governo. A cada dia ele lança ali, dessa forma que eu quero trabalhar pela educação, pela saúde, pela obra. O eleitor vai ser prejudicado em cima disso. Nós temos 45 dias, mas você tem que contar 30 dias. O Hélio Garcia, ex-governador, sempre dizia que as eleições começavam depois do feriado de 7 de setembro. Não sei se você recorda. E agora, mais do que nunca, só começa depois do feriado. Então, você tem menos de 30 dias para você organizar uma campanha, estruturar uma logística, você colocar plano de governo nas ruas, você ir de encontro ao eleitor na residência dele, nos comícios, para você chegar até no dia da eleição. Então, muito difícil de se conduzir uma política. Vai ter eleitor que eu acho que ele vai votar e depois ele vai pensar. Você acha que o desgaste do Partido dos Trabalhadores, âmbito nacional e estadual, pode prejudicar aqueles candidatos do próprio partido? A gente vê, né, a crise que todo mundo vê, todo mundo sabe com relação a Dilma Rousseff, e aqui no estado, Fernando Pimentel, que já anunciou que os próximos 3 meses teremos atraso no pagamento dos funcionários públicos, pode atrapalhar esses partidos, esses candidatos do partido aqui na região? Vai depender muito. Depende se o seu nome está mais em evidência do que o partido ou o partido mais que seu nome. Por exemplo, te dou 2 exemplos. Em Santa Bárbara, o prefeito Zé Nobinho, o candidato dele não vem pelo PT, vem pelo PRB 10. Sim. Quer dizer, ele já pensou o que seria uma estratégia de campanha e retirou ele dali. Se você colocar em Caratinga, o João Bosco é mais evidente que o próprio PT. Sim. O nome dele é mais forte do que o PT. Mas os partidos concorrentes podem usar essa imagem, né? Relacionar essa imagem entre o Partido dos Trabalhadores e o João Bosco. Muito complicado. Isso é muito complicado porque eu acho que se eles seguirem por essa margem aí, ele pode se passar de vítima e a coisa piorar ainda para o lado de quem está atacando. Não que eu estou aqui para defender, eu estou aqui para analisar, entende? Sim. Mas em outras cidades você pode ter certeza que a sigla vai pesar e pesar negativamente, não tenha dúvida disso. Eduardo, queria agradecer a sua presença aqui no painel político, as suas considerações finais. Eu que agradeço, obrigado aí a todos pela sua produção maravilhosa, aí nos recebeu super bem. Como eu disse, hoje é um dos posso dizer que é o programa mais importante no meio político da cidade, da TV Caratinguense, porque se trata com coragem o assunto, fala abertamente, se trata do assunto falando de Caratinga, da região, por isso tornou o programa um programa importantíssimo para quem está em casa agora, está nos assistindo, sabe o que a gente está dizendo,
porque se fala muito, as pessoas gostam de falar até certo ponto de política, né? Mas depois não debate profundamente, dá a sua opinião. A gente está aqui para... Talvez se participassem mais da política da sua cidade, poderiam, né, gostar mais de debater. Exatamente, exatamente. Então eu quero agradecer também, é um prazer imenso poder estar aqui discutindo uma coisa que eu amo, que é a política, e passando por uma situação complicada, a política brasileira, mas a gente tem que acreditar, porque através dela é que nós vamos reconstruir o nosso país, o nosso estado e o meio em que vivemos. Muito obrigado a todos do painel político, uma honra poder estar aqui com vocês. Um abraço. Valeu. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira discutindo, debatendo a política em Caratinga e região e também no Brasil. Até lá.